Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui reunidos mais uma vez para celebrar mais um culto céu. Infelizmente dessa forma novamente, mas semana que vem nós estamos juntos, se Deus quiser, lá na igreja. Vai chamando todo mundo aí, vai mandando um grupo das células, vai convidando sua família, separe o seu lugar na sua casa, no seu quarto, para a gente celebrar a Deus e ouvir a palavra do Senhor nessa noite, amém? A Natália está aqui nos ajudando ao lado. Hoje, qualquer coisa, qualquer feedback sobre o som, sobre a imagem, se estiver travando, ela vai estar nos falando aqui. Beleza? Vão aguardar só 2 minutinhos e nós já damos início. Quais comentários? Tá ok. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, galera. 10 pessoas. Tá tudo ok, Andrés. Nath, não roda na escada. Gente, tem um perigo aqui no acidente doméstico hoje. Se a Natália rodar na escada, vai ser tenso. Amém, né, galera? É um prazer estarmos aqui mais uma vez, servindo ao Senhor. São tempos meio complicados, difíceis. Palavras que estão vindo sobre a nossa vida também que fala sobre arrependimento, que nos constrangem. No último domingo a gente teve uma palavra, uma ministração sobre o amor de Deus, né? Mais uma dessa série sobre o amor de Deus. É uma palavra bem forte pra gente. E eu fico com aquele sentimento, tipo assim, às vezes a gente não entende mesmo, que a gente é muito pequeno diante da grandeza de Deus, porque Deus é incrível, e compreender as coisas de Deus às vezes é difícil, mas só com esse relacionamento, só com esses encontros que nós temos, é que nós conseguimos compreender o que é esse amor, viver esse amor. E eu queria que você fechasse seus olhos onde você está aí. Nós vamos começar com uma oração. Amém? Senhor, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, pois você é muito lindo, Senhor. O Senhor é muito grande. Muito obrigado pelo seu amor. Muito obrigado pela tua compaixão e misericórdia, Pai. Pois nós falhamos todos os dias, Pai. Que nós vamos entrar aqui hoje, Pai, para prestar um culto, Pai, ao Senhor, um coração arrependido, limpo de todo pecado. Que nós vamos concentrar e te prestar um culto racional, Pai. Que a nossa mente seja conectada a Ti, Pai. Que o Seu Espírito Santo venha mover onde cada pessoa que está assistindo essa live está. Ô Senhor, muito obrigado mesmo por essa oportunidade, Pai. São tempos meio complicados, meio constantes, né? Um dia a gente está fisicamente, outro dia a gente está online, Senhor. Mas é o Senhor que permite todas as coisas, é o Senhor que sabe de todas as coisas. Então o Senhor vem estar à frente mais uma vez, Pai. E que nós venhamos viver o Teu Evangelho, viver o Teu Reino. Amém? Amém. O Senhor vem te abençoar. O Senhor vem estar com você nessa noite. Hoje eu preparei um louvor falando um pouco sobre amor. O amor de Deus. Como é difícil às vezes compreender esse amor tão grande, esse perfeito amor. Então que o Senhor venha tocar no seu coração nessa noite. Que o Senhor venha, que o Espírito Santo venha te convencer, venha te transformar, venha te tocar um pouquinho. Amém? Aleluia. Vamos celebrar o perfeito amor de Deus, aquele que é maravilhoso, aquele que morreu por nós. Aleluia. Se todos vivessem o amor como Deus o criou, o amor que não guarda rancor, tudo espera e suporta a dor.
amor. Imagina se todos vivessem o amor de Deus. Como o mundo seria? Se todos vivessem o amor como Deus o criou, um amor que não guarda rancor, tudo espera e suporta a dor. Se não houver amor, não vale a pena viver o verdadeiro amor. Só vive quem anda com Deus. O amor de Deus, pra sempre eu quero viver. Perfeito amor, eterna essência de Deus. O amor de Deus, pra sempre eu quero viver. Perfeito amor, eterna essência de Deus. Temos que viver esse perfeito amor diariamente. O amor de Deus, que não tem falhas, misericordioso. Se não houver amor, não vale a pena viver o verdadeiro amor. Só vive quem anda com Deus. E quem anda com Deus é quem vive esse amor. O amor de Deus, pra sempre eu quero viver. Perfeito amor, eterna essência de Deus. O amor de Deus, pra sempre eu quero viver. Perfeito amor, eterna essência de Deus. Esse perfeito amor que nos dá paz, a paz que excede todo entendimento. E como é importante vivermos intensamente esse amor. Tem sido dias difíceis, complicados, mas nosso coração tem que estar grato a Deus todos os dias, pois não há outro igual ao nosso Deus. Alguém tão carinhoso, alguém tão misericordioso, mas também tão poderoso, que vem com a mão forte, cheia de justiça,
pisaduras nós somos sarados totalmente. E não há amor igual. Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel e maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. O Senhor, e nada se compara ao teu amor. E deixos tua glória habito entre nós. Tu foi inventado, levou sobre si as nossas dores. Foi moído por nossos pecados, seu sangue nós fomos lavados pelo seu sangue, Senhor, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ti, estava sobre ele. Por suas pisaduras nós somos sarados totalmente. E não há amor igual. Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel e maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito e não há amor igual. Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel e maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. És o sacrifício perfeito. Ele é o sacrifício perfeito. E não há amor igual. Não há amor igual. Não há nenhum outro sacrifício será o bastante. Foi consumado. Tudo foi consumado por causa desse amor. Por causa daquele que matou o seu próprio filho por você. O castigo estava sobre ele, e por suas pisaduras nós somos sarados. Nós somos libertos. Nós somos transformados por causa desse amor, por causa desse sacrifício. Oh, não há outro amor igual, Senhor. E o que faremos nós? E o que faremos nós, Senhor? Esse amor gratuito. Qual será a nossa resposta diante desse amor? Diante desse sacrifício tamanho? O que faremos nós, Senhor? E tudo que tenho terás, e tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. E tudo que tenho terás,
e tudo que isso tu terás, a recompensa do teu sacrifício. Será que você pode declarar nessa noite? E tudo que tenho terás. Consagre a sua vida a Ele. Terás a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. E tudo que tenho terás, e tudo que isso tu terás, a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que isso tu terás, a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. E tudo que tenho terás, tudo que isso tu terás, a recompensa do teu sacrifício. E não há amor igual, Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel, que maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou, és o sacrifício perfeito, e não há amor igual, Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel, que maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou, és o sacrifício perfeito, és o sacrifício perfeito, és o sacrifício perfeito, o sacrifício perfeito. Sim, Ele é. Não há outro amor igual, e não haverá. O maior sacrifício já feito, a maior prova de amor já dada, é aquela feita por Jesus na cruz, por mim e por você. Ele é maravilhoso. Oh Jesus, tu és maravilhoso, Senhor. Oh Senhor, que nós vamos provar desse amor todos os dias, Senhor, pois tu és digno de todas as coisas, Pai. O Senhor é digno do nosso tempo, Senhor. O Senhor é digno de toda a nossa vida, Senhor, de todo o nosso esforço. E nada que nós façamos, Pai, poderá recompensar tamanho o seu sacrifício. Que nós vamos provar desse amor com o coração grato, Senhor. E que nós vamos construir uma vida em Ti, Jesus. E digno desta canção só Tu és, Senhor. E digno do meu louvor só Tu és, Senhor. Digno da minha vida Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu, oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. E digno da minha vida Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, oh, eu sou Teu. Santo és incomparável,
teu amor, Pai. Abre os nossos olhos, Senhor. Revela quem tu és, Jesus. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. E digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. E digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Enche-nos do teu amor, Senhor. Enche-nos desse amor, dessas verdades no nosso coração. Essas verdades, Pai, que mudam o mundo, que nos transformam, Senhor. Esse amor que nos purifica, Pai, que tira toda a maldade do nosso coração, Senhor. Enche-nos desse amor. Enche-nos desse amor, Pai. Abre os nossos olhos. Mostra quem tu és. Que nós venhamos construir a nossa vida em ti. Um alicerce nessas verdades. Um alicerce nessas verdades do teu reino, Senhor. Oh, Senhor. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar só
Senhor, mostra quem tu és, enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Enche-nos desse amor, Pai. Em tempos de maldade, Senhor, em tempos onde o pecado ficou tão comum, Senhor, que nosso fundamento esteja na Tua Palavra, Pai, nas Tuas verdades, Senhor, e que esse amor, Pai, que a Tua misericórdia, Pai, esse amor que tudo sofre, que tudo provê, que tem paciência, Pai, venha nos transformar, venha nos mudar, que nós não venhamos ser abalados, Pai, que a nossa fé seja fundamentada nesse amor, Senhor. Oh Jesus, que nós venhamos construir uma vida em Ti, uma vida na Tua Palavra. Amém. Aleluia, aleluia. Espero que o Senhor tenha tocado a vida de vocês, que esse louvor tenha abençoado vocês, que nós vamos viver esse amor intensamente todos os dias da nossa vida. Não há amor igual, e Ele é real, o nosso amigo. Nós podemos viver esse amor. Amém? Nós já vamos encerrar essa live aqui e entraremos com a palavra. Só peço que vocês aguardem uns 2 minutinhos, nós só vamos ajeitar aqui. Amém? Deus abençoe vocês. Hello, my friends. Tem que esperar um tiquinho, né? Gente, é muito estranho, primeira vez que eu faço isso. Mas vai dar certo. Vamos falando aí se tá tudo ok, que os meninos vão olhar certinho. Vou esperar um pouquinho pra galera entrar. Hoje a palavra é com quem? Com a Natália. Choque. Também tô em choque. Mas a gente tem que obedecer aquilo que o Espírito fala com a gente. Hello, Clara. Eu nem sei como é que eu tô enxergando, porque eu não enxergo muito bem assim de longe não, gente. Na hora que eu tiver bom pra começar, vocês me avisam. Enquanto isso, vocês vão ficar aqui admirando minha beleza mesmo. E Andressa. Mas é isso aí, gente. Segundo a Rafaela, eu tenho cara de quem dá uma pregação fofinha. No final da palavra, vocês me falam se realmente é. Beleza? Então vamos começar. Esses dias eu tava lendo a Bíblia. Esses dias não, né? Eu leio a Bíblia todos os dias, mas essa semana específica eu comecei a ler Gênesis. Eu sempre li Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Eu acho que eu já li Gênesis umas 5 vezes. De todas as vezes que eu parei pra ler a Bíblia, assim, de início ao fim. E eu sempre li Gênesis com um olhar muito diferente. Até porque a gente sempre dá muito valor aos antigos, o Novo Testamento, né? Mas aí essa semana eu tô lendo Gênesis e quando eu fui ler Gênesis, eu percebi uma parte na história de José que eu nunca tinha visto antes. E na hora que eu li essa passagem, Deus me trouxe à memória muitas coisas. Basicamente toda a minha trajetória de vida até aqui. E com isso ele me incomodou para trazer essa palavra na célula ontem. E acabou que a Samira pediu para mim estar aqui pregando para vocês hoje essa palavra que eu preguei na célula ontem. Lembrando que a palavra de Deus, ela se renova, ela nunca é repetitiva. Então provavelmente aquilo que eu falei ontem, hoje vai ter coisas além daquilo que eu falei ontem, porque o Espírito Santo vai ser livre aqui nessa noite. Antes de iniciar, eu gosto sempre de orar, para convidar o Espírito para se fazer presente. Eu sei que depois desse louvor, o Espírito já está nitidamente presente aqui, mas eu gostaria que vocês fechassem os olhos aí onde vocês estão, acalmasse o coração de vocês e convidasse o Espírito Santo para entrar na mente de vocês, para tomar espaço dentro de vocês. O Espírito Santo, ele é uma ponte que nos liga a Deus e ele é aquele que levanta
muralhas na nossa mente e quebra argumentos que foram criados. Então, nesse momento, eu peço que o Espírito Santo vá de contra cada um nessa noite. Espírito Santo, seja livre em cada casa, seja livre em cada quarto nesse momento, Senhor. Que Teu Espírito seja livre e que Teu Espírito venha trazer revelações de quem o Senhor realmente é. Venha trazer alertas que o Senhor tem trago nos últimos dias, Pai. Que o Teu Espírito venha purificar a Tua palavra, que a Tua palavra venha com uma espada de 2 gumes no coração de cada um aqui nessa noite, Pai. Aqueles que estão desanimados, que o Senhor venha com uma dose de ânimo aqui, Senhor. Aqueles que estão dispersos, que o Teu Espírito consiga focá-los aqui nessa palavra, nessa noite, Senhor. Eu acredito que aquilo que o Senhor tem trago no nosso meio são palavras ricas, Senhor. Palavras ricas de conhecimento e de sabedoria. E aqueles que têm ouvidos ouçam aquilo que o Senhor tem trago para o nosso meio, Pai. Amém. Que o Espírito Santo seja livre, gente. Eu juro que eu não vou demorar. Os meninos falaram assim, que minha palavra demora. Mas eu estava lendo Gênesis e eu comecei a ler a história de José. E quando eu lia José, eu nunca tinha percebido uma questão dos irmãos de José. E na hora que eu fui ler José, essa história, todo mundo sabe a história de José. José, ele tinha 12 irmãos e o José era o mais novo, antes de Benjamim, porque na época ainda Benjamim não estava assim, na época que José tinha aqueles sonhos. José era filho de Raquel, uma das mulheres preferidas de Jacó, era aquele que ele mais amava. Então Jacó, querendo ou não, ele tinha um apreço diferente por José. E isso causava um certo ciúmes entre os irmãos dele e um sentimento de ódio. E quando José falava sobre o sonho dele para os irmãos e para o pai, surgia aquele sentimento no coração dos irmãos de José. Com isso, os irmãos de José, eu vou dar só um resumo mais ou menos da história para ficar um pouco, para entender o contexto. Com isso, os irmãos de José teve o plano de matar José, para vocês verem o nível da raiva que os irmãos dele tinham por ele, a ponto de matar o seu irmão. Então eles armaram um plano para matar José. Só que eu não lembro quem, se foi Judá, se foi Rúben, falou assim, não vamos matar, vamos apenas tacar ele dentro do buraco e deixar ele lá, para dar um susto nele, porque ele amenizou a situação, porque ele tinha ideia de voltar depois e pegar José. Só que com isso acabou que eles deixaram José lá e José foi vendido como escravo a Potifar, escravo de Potifar. E José tem toda a trajetória dele no Egito. Ele começa a prosperar no Egito, todo mundo conhece a história das 7 vacas, que durante 7 anos o Egito ele iria prosperar, que a terra iria dar muitos frutos, a colheita ia ser muito próspera e depois desses 7 anos ia ter 7 anos de seca. E isso aconteceria em todas as nações, né? Só que como José ele era um cara que era abençoado por Deus, ele tinha um propósito ali, Deus deu sabedoria para ele saber administrar toda essa situação. Então José ele ficou em altos lugares no Egito, né? Ele ficou abaixo do rei só tinha acima dele o rei. E com isso José ficou... Me perdi. Com isso José ele teve a crise no Egito, teve o tempo da seca no Egito e em todas as nações. Ou seja, Canaã, que era onde os irmãos dele moravam. Até então os irmãos dele achavam que ele estava morto, porque aí já tinha entre essa passagem dessa seca, desse período de seca. E quando eles fizeram isso com José, eu calculo mais ou menos uns 20 ou mais anos, né? Porque foram 7 anos de fartura mais 7 anos de seca. Então eu calculo mais ou menos uns 20 anos. Ou seja, tinha 20 anos que eles não sabiam o que aconteceu com José. Eles apenas... Vitor só tá descarregando. Apareceu. Eles apenas simplesmente aceitaram que José tinha morrido. Não sabiam o que aconteceu com José. Até aí, beleza. Essa história eu só tô dando uma introduçãozinha pra gente ter uma noção do que eu vou falar. Com isso, teve o tempo da seca e Canaã tava sem alimento, sem a comida, né? E o Jacó vira para os filhos e fala, vão até o Egito, porque o Egito estava prosperando. O Egito tinha, graças à sabedoria de José, o Egito começou a prosperar. Então o Jacó, não sabia que José estava lá, falou, vão até o Egito para comprar o alimento. Todo mundo sabe que quando um país está em crise,
tudo fica mais caro. Então o alimento que eles iriam comprar no Egito era basicamente 3 vezes maior do que o valor comum que eles comprariam. Então eles pegaram dinheiro, os irmãos de José pegaram dinheiro e foram. Aí agora eu vou abrir lá em Gênesis 42 para ler uma passagem. Eu só dei um resumo para fazer sentido essa parte. Em Gênesis 42, 21, aqui eles chegam, quando os irmãos dele chegam até lá, José reconhece os irmãos. Porém, os irmãos não reconhecem José. Essa história a gente já sabe. E quando José reconhece os irmãos dele, ele faz uma forma de prender os irmãos para ficar 3 dias lá. Só um minutinho, gente. Erros técnicos. Pode ir, vai. Eu creio que vai dar. Voltando. José percebe que é os irmãos dele, ele faz uma forma de prender os irmãos dele na cadeia durante 3 dias. Eles falam que eles são espiões, porque José queria ter um momento com os irmãos dele, sem anunciar quem ele realmente era. Aí a gente vai ler aqui em Gênesis 42, a partir do versículo 21. Eles concordaram e disseram uns aos outros: de fato, nós agora estamos sofrendo por causa daquilo que fizemos com o nosso irmão. Nós vimos a aflição quando pedia que tivéssemos pena dele. Porém, nós não nos importamos. Por isso, agora é a nossa vez de ficarmos aflitos. E Rúben disse assim: eu bem que disse que não maltratassem o rapaz, mas vocês não quiseram me ouvir. Por isso, agora estamos pagando pela morte dele. Isso, o José prendeu os irmãos dele, eles estavam na cadeia, eles não sabiam que José falava a língua deles. E lá eles começaram a questionar por que aquilo estava acontecendo com eles. Aí agora que entra a chave daquilo que eu vou trazer. Um pecado que eles cometeram quase 20 anos atrás fez com que foi nutrido tanto neles que tudo que acontecia na vida deles, eles relacionavam o pecado que eles cometeram há anos atrás. Vamos supor uns 20 anos atrás. Eu não sei a data certinha, mas vamos colocar 20 anos atrás. Um pecado que foi cometido há 20 anos atrás assombrava eles até hoje. Por que isso? Porque eles nunca assumiram a responsabilidade do pecado deles. Eles nunca chegaram e provavelmente eles nunca contaram a Jacó a real história do que tinha acontecido ali com o irmão deles. Então eles carregaram a culpa daquele pecado por mais de 20 anos, a ponto de tudo aquilo que acontecia com eles, eles culpavam o pecado que eles cometeram. E eles não sabiam que era José que estava ali, eles não sabiam por que o cara do Egito simplesmente prenderam eles e consideraram eles espião. Eles simplesmente sabiam que algo ruim estava acontecendo e associaram aquele algo ruim que estava acontecendo na vida deles naquele momento com o pecado que eles cometeram há anos atrás, que nunca foi confessado. E é isso que acontece na nossa vida. A gente comete pecados que se tornam parte de nós. E com isso, a gente faz com que esse pecado se torne comum e acomodado dentro de nós. É como uma célula cancerígena, que a gente acredita que é benigna, mas ela é uma célula maligna. Que é algo que entra para dentro de nós, que não faz parte do nosso corpo, mas que ela quer ser aceita no nosso corpo e a gente deixa. E por acreditar que ela é uma célula benigna que não vai fazer mal, a gente simplesmente acomoda ela dentro dos nossos dias e da nossa vida. Só que Deus, ele nos chama para o contrário, para expor aquilo que é pecado e para jogar fora o nosso pecado, porque senão ele se torna algo que vai corroer a gente por dentro. Os irmãos dele, há 20 anos cometeram esse pecado com José, o ódio, quase um assassinato com ele, e com isso, esse pecado corroeu eles há tanto tempo que tudo aquilo que acontecia eles associavam a isso, né? E aqui no 42, 28, a partir do 25, no 42 ainda, fala assim: José mandou que os empregados enchessem de mantimento os sacos que os irmãos haviam trazido e que devolvessem o dinheiro de cada um, colocando-os no saco de mantimento. E também que lhe dessem comida para a viagem. E assim foi feito. Os irmãos de José carregavam os jumentos com os mantimentos que haviam comprado e foram embora. Quando chegaram ao lugar onde iam passar a noite,
Um deles abriu o saco para dar comida ao seu animal e viu que o dinheiro estava ali, na boca do saco de mantimento. Ele disse ao irmão: vejam só, o meu dinheiro está aqui no meu saco de mantimento. Eles devolveram. Todos ficaram muito assustados e, tremendo de medo, perguntavam uns aos outros: o que será isso que Deus fez com a gente? Eles tiveram uma bênção, porque, como eu disse, quando um país está em crise, tudo aumenta. A gente tem um exemplo de Cuba. O preço das coisas lá aumentaram 10 vezes mais. Então imagine, você está em um país que não tem mantimento, você vai para outro país buscar mantimento, que provavelmente está valendo 10 vezes mais do valor comum, ou seja, você teve que tirar uma finança que você não esperava da sua renda, foi até lá para buscar o alimento e volta com o alimento e com o seu dinheiro de volta. A primeira coisa que você deve pensar é: cara, Deus me abençoou. Só que os irmãos de José, eles estavam tão consumidos pelo pecado não confessado deles há 10, 20 anos atrás, que eles sentiram medo. Ou seja, a bênção que Deus estava dando foi transformada em maldição. Eles trocaram bênção por maldição. Mas não foi porque Deus maldiçoou eles, mas foi da cabeça deles. Porque o pecado, ele faz isso. Há um tempo atrás, a Samira pregou no céu que o pecado sobre a alegria, não sei se vocês lembram sobre a pregação da alegria, e que o pecado, a consequência do pecado é a morte, e o diabo sempre vai reivindicar algo para matar, e ele sempre prioriza a alegria. Mas outra coisa que o diabo também sempre vai priorizar é a esperança. E quando o pecado toma forma em você, ele toma, da mesma forma que o amor toma forma em nós, o pecado também toma forma em nós. E o pecado, ele tomou forma no coração daqueles homens de uma forma que eles não viram a bênção de Deus, mas que a bênção de Deus eles viam como maldição. E é isso que a gente faz nos nossos dias. A gente não tem perspectiva, a gente não tem esperança. E toda vez que Deus está nos abençoando, a gente acredita que aquilo é uma maldição. Não é porque Deus está amaldiçoando, porque Deus está te apontando um dedo, te julgando, mas é porque o pecado está dentro de você e o seu consciente, o Espírito Santo que foi colocado dentro de você, ele não bate com o pecado, então algo te incomoda. Então, se você cultiva o pecado dentro de você, o Rick ele sempre fala isso, que a gente tem 2 leões dentro de nós. E o pecado, a gente normalmente, aquele que sobressai é aquele que a gente dá mais alimento. Então, enquanto você continua pecando e nutrindo aquele pecado dentro de você, você vai ter a esperança morta. Ontem eu até falei isso na célula, que eu tenho 8 anos de evangelho e apenas não tem nenhum ano que eu tenho vivido de fato o evangelho. Porque durante 8 anos eu vivia um pecado, eu vivia com o entendimento de... Eu sabia que o pecado permanecia ali, eu ia nos cultos, eu era obediente às coisas que me falavam, mas era algo religioso, era um ato religioso, porque o pecado, ele faz isso, ele faz com que nós queremos a Deus, nós buscamos a Deus, a nossa carne, ela é saciada pelo pecado, mas nosso espírito, ele busca a Deus. Porque quando Deus nos criou, Ele colocou o seu espírito dentro de nós. Então o nosso espírito vai sim buscar a Deus. Então você realmente vai em busca daquilo. Mas é o pecado que te barra em você se aprofundar no evangelho de fato. E foi isso que aconteceu comigo durante 8 anos. A galera me zoou muito essa questão da minha espontaneidade na adoração que eu tenho tido ultimamente. Mas isso é porque existe uma vida dentro de mim que não é a mesma coisa de antes. Porque existe uma liberdade dentro de mim que não é a mesma coisa de antes. Porque quando eu assumi um papel a responsabilidade do pecado, quando você assume a responsabilidade do pecado, você tem domínio sobre o pecado, não o pecado sobre você. A gente ouve muito conselho de líder falando sobre os nossos pecados, tentando nos ajudar, e a gente sempre usa a desculpa de essa é quem eu sou, então eu não vou mudar. Só que o pecado, ele não é quem você é. Normalmente, quando isso acontece, é porque a gente foi formado em cima a sua identidade foi formada em cima do pecado. Então aquela identidade realmente não é a sua. É uma falsa identidade. É um falso levantar de mãos no culto, é uma falsa adoração, é uma adoração efêmera, que é algo que não dura. É algo que dura 2 cultos ou um final de semana. Durante 8 anos que eu tô na igreja, eu sentia assim, mas era algo que passava. E eu sei que nessa noite tem muitas pessoas que estão assim, que sentem a presença de Deus, mas é algo que passa.
Porque o pecado, ele vem com a mesma intensidade que a presença. Ele vem com a mesma intensidade que a presença porque você nutre o pecado mais do que a presença. E o pecado, ele é algo que está enraizado dentro de nós. Quando eu estava montando, eu falo isso muito na minha célula, que não sei se é porque eu gosto muito dessa questão de arte, mas quando Deus me dá algumas palavras, Ele me coloca a cena na mente. Eu fecho os olhos e eu vejo a cena normalmente como um teatro. E nesse momento, quando eu fui montar, estava lendo essa palavra, Ele me deu várias cenas. E hoje, quando eu fui ler novamente essa palavra que eu ia colocar, Ele colocou uma cena na minha mente de um coração com uma pasta em volta dele. E esta pasta era o pecado que tem tomado nossos corações. E tudo aquilo que a gente tentava colocar dentro do nosso coração, ficava só em cima dessa pasta e não aprofundava na raiz do coração. Porque o pecado, ele vem com uma rocha. Mas não como uma rocha, mas como uma pasta em cima do nosso coração que impede a palavra de entrar verdadeiramente dentro do nosso coração. Impede o evangelho, a presença de Deus entrar de uma forma verdadeira e legítima no nosso coração. Ele fica em cima do nosso coração só por um momento, porque depois o pecado vem e tira tudo aquilo. Então, enquanto você cultivar o pecado dentro de você, cultivar ele como um bicho de estimação, você vai continuar vivendo de forma efêmera a presença de Deus. Mas Ele não nos chama para viver de forma efêmera, Ele nos chama para viver de fato. E outra coisa que a gente faz bastante é querer comprar o perdão de Deus. Em vez de nos arrependermos, a gente tenta comprar Ele com coisas materiais ou com entregas que Ele nem pediu. Uma coisa que sempre é falado na minha célula é essa questão, que a Samira sempre usa de exemplo, quando quando a gente faz um jejum que Deus nem pediu, no final do jejum Deus fala assim, mas eu não te pedi isso. E é isso que a gente faz. A gente tem aqui no Gênesis 43, no versículo 11, o que acontece? Eles foram presos quando eles foram pedir o alimento. Acaba que José libera eles para voltar, mas tem uma condição: vocês só retornem para pegar mais alimento quando trouxer o irmão mais novo. Só que como Jacó já tinha perdido o José, ele não queria perder Benjamim, que também era filho de Raquel, uma das suas mulheres que ele mais amava. Então Jacó não queria deixar, mas acaba que os irmãos convenceram Jacó a permitir. Com isso, na mente de Jacó, ele pensou: já que aquele cara, ele me vê assim, então leve presentes para José, leve presentes para ele. Aí aqui no 43:11 fala assim: já que não existe outro jeito, faça o seguinte: ponha no saco alguns presentes para aquele homem. Levem os melhores produtos dessa terra: um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, nozes, amêndoas. Levem também o dinheiro em dobro, pois vocês precisam devolver a quantia que foi encontrada na boca do saco de mantimentos que trouxeram. Deve ter havido algum engano. José tinha o entendimento que levando esses suprimentos para José, Jacó entendia que levando esses suprimentos para José, iria comprar aquilo e que iria amenizar a situação. Mas aqui mais pra frente, eu não anotei a passagem, mas se continuar lendo, vocês percebem que quando eles chegam e entregam esse mantimento para José, ele simplesmente não se importa. Ele continua falando aquilo que ele tem que falar, então eles gastaram aquilo ali à toa. Esse sacrifício que eles levaram foram à toa, porque não teve o arrependimento de fato, né? Não teve o real arrependimento deles. E o que Deus tem nos chamado é para Ele não quer que você ofereça um jejum se você não vai ter uma mudança de atitude. Ele não quer que você ofereça uma adoração que Ele nem vai ouvir se o pecado continua te consumindo. E o que Ele tem nos chamado nesse tempo, ontem quando eu pregava eu tinha essa visão de muita gente no nosso meio com correntes, e essas correntes eram como um pecado. E não é um pecado que, a gente sabe que não existe um pecadinho, um pecadão, mas existe aquele pecado que você cria como um bicho de estimação, a ponto dele se tornar parte de você. Mas hoje eu te digo que isso não é parte de você. Isso é um câncer maligno que está dentro de você, que precisa ser retirado, que precisa sair de você, sair de dentro de você. E o maior conselheiro que a gente tem aqui na Terra para que isso aconteça, porque, como eu falei, é algo que está dentro de nós há tanto tempo que você acredita que é parte de você, mas ao mesmo tempo algo em você te incomoda, que carrega essa culpa por tanto tempo. Esse algo que está dentro de você que te incomoda é o Espírito Santo tentando te alertar e falar: filha e filho, isso não é você, isso não faz parte de você.
Ouça o Espírito Santo. Ouça, da mesma forma que você ouve o pecado, ouça o Espírito Santo, porque a voz dele é mais nítida do que a voz do pecado. Só que você está tão afundado no pecado que você ouve mais o pecado do que o Espírito Santo. Mas a voz dele é tão constante quanto o pecado, na verdade é mais constante ainda. E eu quero abrir uma outra parte, no 43:33, no Gênesis 43:33. Que eles retornam para o Egito para buscar mais mantimento, levam Benjamim, que era Só um minutinho, gente. Eles levam Benjamim, que era quem José tinha pedido, e com isso José convida eles para jantar, sentar à mesa com eles e jantar. No 32, parte 32. Serviram o almoço a José numa mesa e aos irmãos em outra. E havia ainda outra mesa para os egípcios que estavam ali, pois estes, por meio de religiosos, eram proibidos de comer junto com israelitas. Os irmãos se sentaram de frente para José. Eles foram colocados por ordem de idade, desde o mais velho até o mais novo. Quando viram isso, eles começaram a olhar uns para os outros muito admirados. Serviram eles da mesma comida que servia a José e deram a Benjamim 5 vezes mais a comida que o outro. Eles beberam com José até ficarem alegres. Como eu falei, quando eu for montar alguma pregação, ou até quando eu estou lendo, Deus coloca muitas cenas de teatro na minha mente. E quando eu li isso, Deus me colocou sentada à mesa com Jesus. Ele me pediu para mim fazer uma analogia a Jesus nesse momento. E quantas vezes Jesus nos chama para sentar à mesa e a gente não saboreia da intimidade. Porque aqueles caras que estavam ali, quem estava na frente deles era o irmão deles. Quem aqui tem irmão sabe como que a gente é íntimo do nosso irmão. A gente tem liberdade com os nossos irmãos. Irmão que cresce com você, você tem liberdade, porque você é íntimo daquela pessoa. Então quando você senta na mesa, é uma alegria, porque você se solta na presença do seu irmão. Você se sente em casa. E quando eles sentaram na mesa, eles não tiveram isso porque eles não tinham intimidade com José. E nesse momento Deus me trouxe esse entendimento. E se você tivesse sentado na mesa, você se alegraria também? Ou você se alegraria? Ou você participaria daquele momento de intimidade? A gente se alegra, mas a gente não participa da intimidade. Essa é a diferença entre a religião, a religiosidade e o verdadeiro amor, a verdadeira intensidade do evangelho, o verdadeiro evangelho. E é isso que o pecado, essa é a barreira que o pecado nos coloca. A gente se alegra, mas a gente não é íntimo. A gente senta à mesa, fica contente, mas a gente não é íntimo. A gente não come com ele, a gente não come da mesma comida que ele está nos oferecendo ali. Porque ele nos chama para compartilhar do pão. E o pecado, ele tem isso, porque ele nos afasta da intimidade de fato. Por isso que é algo muito momentâneo. Porque a intimidade é quando você é intenso, quando você é frequente naquilo, quando você tem uma frequência de presença daquele, a frequência de presença na palavra, a frequência de presença na adoração, a frequência de presença no momento de intimidade. Então Deus nos chama para sentar à mesa dele. Só que o pecado, ele tem nos impedido de sentar à mesa e participar da intimidade. Ele nos permite ver a mesa, enxergar aquela mesa e sentar a 10 metros de Jesus, ou 20 metros de Jesus, quando ele está nos chamando para sentar do seu lado e participar daquilo com ele. E agora eu quero abrir em João não. Romanos 6:11. Em Romanos 6:11, tá assim: assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem muito unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixe que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam os desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazer o que é direito.
O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. A graça de Deus tem muito dilema, porque muitos de nós usamos a graça como um aval para pecar. Só que aqui em Romanos 6, Deus fala: vocês não vivem mais de acordo com a lei do pecado. Vocês vivem pela graça de Deus. A graça de Deus não é um aval para pecar, mas é aquilo que nos permite sair debaixo da cobertura do pecado. Porque na verdade o pecado nunca foi uma cobertura sobre você. Quando você toma responsabilidade sobre o pecado, sobre as suas ações, você tem domínio sobre o pecado. E Deus testifica aqui, Ele fala: eu chamo vocês para viver a liberdade. Vivam, vivam. Aqui em Ezequiel 18:30, só para testificar aquilo que eu acabei de falar. Ezequiel 18:30. Tá assim: agora, eu, Senhor Deus, estou dizendo a vocês, israelitas, que vou julgar cada um pelo que tem feito. Arrependam-se de todo o mal que estão praticando e não deixe que o seu pecado o destruam. Abandone todo o mal que vem fazendo e crie dentro de vocês o mesmo coração novo e uma mente nova. A metanoia que o Vitor gosta de falar. Israelitas, por que vocês querem morrer? Eu não quero que ninguém morra, diz o Senhor Deus. Portanto, parem de pecar e vivam. Aqui está escrito, vou repetir: parem de pecar e vivam. Eu falei isso ontem e repito hoje. Eu só comecei a viver, tem menos de um ano, porque foi quando eu tive a consciência que enquanto o pecado fizesse parte da minha vida, eu não queria viver. Hoje eu tenho essa liberdade de expressar que o Espírito Santo permite que eu faça isso, porque hoje eu vivo de fato. Foi quando eu parei de pecar e fiz isso aqui que Deus fala. Acho que não sei quem escreveu isso aqui, mas Deus fala. Diz o Senhor: portanto, parem de pecar e vivam. Ele nos chama para parar de pecar e viver. O pecado é aquilo que nos traz a morte, mas o Senhor nos chama para a vida. Então anulem isso na vida de vocês. Tirem esse câncer que está dentro de vocês, que não é parte de vocês. Ouçam a voz do Espírito da mesma forma que vocês ouçam a voz do pecado, porque ela é mais nítida que a voz do pecado. A voz do Espírito, ela é mais nítida. E é basicamente isso que eu queria trazer. Quando Deus me deu essa palavra, Ele me trouxe à memória tudo aquilo que eu vivi nos meus anos de evangelho, dos meus 8 anos de evangelho. E durante 8 anos eu vivi como um zumbi. A gente vive como um zumbi. Aquele que vai na igreja, aquele que até mesmo obedece, participa das coisas, faz as coisas, porque tem esse coração disposto. Mas o pecado te impede de fluir no Espírito, te impede de viver de fato. As pessoas, eu tenho essa questão de, hoje eu vivo, e quando eu falo daquele que me deu a vida, meu olho se enche de lágrima, porque a gente tem essa consciência. Porque quando você percebe que você viveu 22 anos da sua vida praticamente morta, como um zumbi, porque o pecado tomou forma em você de uma forma tão grande que você acreditava que era parte de você, você vivia automático, você servia a Deus, nem servia de fato, mas acreditava que estava servindo a Deus de uma forma automática. Mas era porque o pecado te tomou conta de você daquela forma. Mas quando o Espírito Santo vem e te revela quem que Ele é, te revela o pecado, aquilo que você tem errado, aquilo que você tem sido contaminado, você começa a viver de fato e você chora mesmo quando falam de Jesus. Eu vou chorar sempre quando falar de Jesus. Meus olhos vão encher de lágrimas toda vez que eu falar de Jesus, porque Ele é quem me deu a vida. Então não tem espaço para o pecado onde tem a vida, porque ou você vive a lei do pecado ou você vive a graça de Deus. Eu sinto informar vocês, mas vocês precisam sair desse comodismo de achar que o pecado é parte de vocês. Vocês precisam sair do comodismo e achar que é só isso. Porque não é só ir na igreja que basta. Não é só levantar a mão durante os cultos que basta. É o momento da intimidade que basta. Porque Ele nos chama para sentar à mesa. E não sentar a 10 metros de distância. Ele nos chama para sentar do lado dele. Ele não nos chama para
tocar o louvor e só ficar naquilo. Ele nos chama para expressar quem Ele realmente é com o nosso corpo, da forma como você se sentir bem, mas seja livre no Espírito Santo. Eu declaro que nessa noite todos aqueles que estão com essas correntes que Deus me mostrou, que o Espírito Santo me mostrou, é libertado nessa noite. Eu declaro que todos aqueles que têm um pecado como um bicho de estimação vai ser incomodado pelo Espírito Santo nessa noite. Que ao cometer esse pecado, o Espírito Santo vai lembrar quem ele realmente é. Que a vida do Espírito vai ser maior do que a morte do pecado. Que a presença do Espírito seja maior do que a presença do pecado. Que o Espírito Santo seja livre dentro de vocês nessa noite. Que vocês fluam na presença de Deus. Que não olhem para as pessoas e tentam se igualar a elas quando o que está faltando em vocês é acreditar em vocês e que o pecado que está em vocês precisa ser tratado. Então que vocês tomem responsabilidade sobre o pecado e domínio sobre eles a ponto de tirá-los de dentro de vocês. E que a vida do Espírito venha, que o sopro de vida, tem uma passagem bíblica que Deus fala que Ele vem como um sopro de vida sobre vocês. Então que nessa noite Deus vem como um sopro de vida sobre a vida de vocês, tirando fora todo o pecado, todo entendimento de que todo achismo, todo vitimismo do nosso meio, mas que o Espírito Santo venha com uma vida e que Ele venha com uma água purificadora e que essa água venha sobre cada um nessa noite. Todos aqueles que estavam desanimados, todos aqueles que acreditam que abriram mão de Deus pelo pecado, eu declaro que nessa noite a vida do Espírito é maior do que o pecado. Que nessa noite o Senhor sopra no ventre de cada um e que o Espírito vai ser manifestado da forma que Ele achar necessário em cada um nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro que os Teus filhos são libertos nessa noite. Que onde quer que eles estejam, o poder do Teu Espírito é eficaz, é certeiro, Pai. Eu declaro que cada um tenha liberdade na área que necessita, Senhor. Que o Senhor venha com uma vida. O Senhor tem nos chamado para viver o Evangelho de fato. Conhecer o verdadeiro amor, Pai. E só vamos conhecer o verdadeiro amor quando o pecado não habitar mais dentro do nosso coração, Pai. Então eu declaro a liberdade sobre a vida de cada um aqui nessa noite, cada um que está presente nessa live nessa noite, Pai, que o Teu Espírito ele ultrapassa qualquer entendimento humano, ele ultrapassa todas as barreiras criadas na mente dos Teus filhos, toda estátua de bronze, Pai, todo Deus que a gente adora na nossa mente, que não é o Senhor, é derretido nessa noite, e o incenso da Tua presença, o incenso da nossa adoração legítima sobe aos céus, e o Senhor olha para nós e nos chama: filho, saia para fora. Ele traz a vida nessa noite, em nome de Jesus. Que você seja tocado nessa noite, que você tire um momento para refletir sobre essa palavra. Se for preciso assistir essa live 10.000 vezes para você entender o que o Espírito Santo tem revelado nessa noite, que assista, mas que vocês não saiam dessa noite, não saia dessa live sem o entendimento do que o Senhor tem falado com vocês nessa noite, porque o Senhor tem despertado. Não é Vitor, não é só Rafael, Vitor, Samina, não é só liderança. Ele tem despertado vocês que estão ouvindo, vocês que são discípulos, vocês que estão chegando agora. Ele tem despertado vocês nessa noite. E não e o que eu falei ontem na célula, acabou o tempo da papinha. Chegou um tempo de receber uma comida forte para ser fortalecido. Vocês não são crianças mais. Vocês não estão engateando no Evangelho. Mas chegou o tempo de vocês andarem como homens e mulheres de Deus que Ele tem chamado para essa noite. Eu finalizo essa live aqui. E que o Senhor esteja com vocês. Quer falar alguma coisa, Vitor? Que palavra, hein, gente? Só lenhado. Só lenhado. Não bati. Mas Deus é bom. São palavras muito fortes. Realmente o Espírito tem que nos libertar, porque nós criamos muito pecadinhos de estimação. Eu fico feliz de ver que a gente, às vezes sem combinar, o Espírito está dando as palavras semelhantes. Os meninos da célula sabem que eu preguei recentemente sobre essa questão da maturidade, da gente deixar de ser criança, deixar de ser moleque, para virar homem de Deus mesmo, com o Espírito nos movendo, nos libertando de ações, de atitudes que a gente sempre vive caindo, a gente vive criando. Mas eu tô aqui só para dar uns recadinhos, né? A gente sabe que amanhã não haverá culto presencial.
Amanhã o culto será online. A partir das 7 horas da noite estaremos lá no YouTube da igreja com o culto online. A partir de semana que vem os cultos vão voltando. Na terça-feira ainda será online. Na terça-feira será online. Os cultos vão voltar a partir de quinta-feira nas células. As células serão presenciais. Então eu creio que os líderes aí vão estar combinando, vão estar avisando vocês. Então a partir de quinta-feira os encontros presenciais, graças a Deus, aleluia. E se Deus quiser dessa vez sem problema, vão retornar. Então quinta-feira célula presencial, sábado céu nós estaremos juntos lá na igreja de novo. Domingo, lembre-se, inscreva-se. Eu sei que muita gente boiou e não se inscreveu no último domingo que foi presencial. Então fique ligado que nós estaremos passando as informações para vocês. A mídia da igreja vai estar passando os links de inscrição para o domingo. No sábado pode ir, não tem inscrição, sem problemas. Então é isso aí. Nath, que Deus continue te abençoando. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Tchau, gente. Tchau, galera. Boa noite.